1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que diz assim, ó. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Mais uma vez eu vou ler com você esse versículo. Se você, quem tiver aí conosco aí ligadinho aí, coloca aí o capítulo, por favor, e o versículo. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse aos filisteus, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Querido, esse texto, como eu falei anteriormente, é um texto muito conhecido. A Bíblia vai dizer que Golias, o gigante Golias, ele estava afrontando a Israel, o exército de Israel, durante um período, durante 40 dias. Golias, ele estava afrontando Israel. E a Bíblia vai dizer que o exército de Israel, olhando, vendo aquele homem, aquele gigante, foi tomado de um temor, de um medo tão grande, que eles não tinham condições de enfrentar aquele gigante. E a Bíblia diz que aquele Golias, o gigante, ele estava afrontando Israel de uma forma assim. Todos os dias ele gritava pedindo um homem para que descesse a batalha com ele, para que pudesse pelejar, para que pudesse enfrentá-lo, ele numa batalha. Mas a Bíblia vai dizer que o exército de Israel ficou com medo em ver aquele homem, ficou com medo daquela afronta. Mas a Bíblia diz que Davi, quando ele foi enviado pelo seu pai para levar ali para os seus irmãos os pães, os queijos, para ver como estavam seus irmãos, porque a Bíblia diz que Jessé, seu pai, pede para que Davi pudesse ver os seus irmãos e trazer notícia deles. A Bíblia vai dizer que Davi, quando ele chega lá, ele escuta e vê aquela afronta de Golias para com o exército do Deus de Israel. E Davi, ele se põe à disposição para ir naquela luta. Davi se põe à disposição para ir naquela peleja. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele se põe à disponibilidade para lutar. Porque Davi, ele tinha um segredo que aquele exército não tinha. Davi tinha algo guardado no seu coração, um segredo dele que aquele exército não tinha. Davi, ele sabia que dependente de quem ele fosse enfrentar, ou dependente do que ele fosse passar, ele tinha algo que estava dentro dele, que poderia garantir qualquer vitória, independente de qualquer situação. E a Bíblia diz que Davi, ouvindo aquela afronta, Davi, ele se põe à disposição para lutar contra aquele filisteu. E a Bíblia vai dizer que quando Davi, ele se apresenta ao rei Saul, ele se apresenta ao rei Saul, Saul libera Davi para que Davi enfrente aquele gigante. Davi, quando chega no vale, ali no combate, a Bíblia vai dizer que Golias, ele menospreza Davi. A Bíblia vai dizer que Golias, ele menospreza Davi, dizendo, por acaso eu sou algum cão para você vir com pau e pedra para que possa me enfrentar? Aí Davi vai e fala para ele o versículo que acabamos de ler, o versículo 45. Tu vens a mim com espada e com lança, e eu vou perante a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, quando ele ouviu aquela afronta, ele sabia que Golias não estava afrontando um exército, Golias estava afrontando a Deus. E Davi, por conhecer e ser um bom servo do Senhor e confiar no Senhor, independente da circunstância, Davi entrou naquela luta, entrou naquela batalha, sabendo que independente de qualquer coisa, ele iria no nome do Senhor dos Exércitos. Eu imagino no céu Deus vendo aquela situação, aquela cena. Não está escrito dessa maneira, mas eu imagino no céu Deus olhando aquela cena e olhando para lá e vendo Davi se colocando à disposição para enfrentar o Golias. E quando Davi fala assim, olha, você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu imagino Deus olhando e dizendo, agora a luta já não é mais com Davi, agora não é mais Davi que vai enfrentar ele. Quando Davi falou que ele vem em nome do Senhor, Deus não podia perder aquela luta. Deus não podia perder aquela batalha. Deixa eu dizer algo para você nessa madrugada. Independente da situação que você esteja vivendo, independente da situação que você esteja passando, eu não sei de repente qual é a afronta que você tem enfrentado, eu não sei qual é a maneira que o diabo tem tentado te afrontar a tua vida, a tua fé, a tua família, a tua situação, eu não sei, mas eu tenho uma notícia e um aprendizado com Davi nessa madrugada. Davi traz uma lição importantíssima para nós. Davi,
Davi, ele não tinha condições nenhuma de derrotar aquele gigante. Davi não tinha capacidade nenhuma de enfrentar aquele gigante. Davi não tinha experiência nenhuma para entrar naquela batalha. Mas o importante não é ter capacidade, não é ter experiência e nem habilidade para isso. O importante é saber em quem nós temos confiado, em quem nós temos crido, e a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos, o Deus que fez os céus e a terra. Ele é o Senhor das nossas almas, Ele é o Senhor da nossa vida, é Ele que garante a nossa vitória, é Ele que tira a afronta de Satanás contra a nossa vida. Ei, deixa eu dizer algo para você nessa noite, que podemos aprender com Davi aqui nesse texto, nessa situação. Davi, quando olhou e viu a situação, Davi disse: ei, eu não vou a ti nem com espada nem com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi estava dizendo: a minha confiança não está naquilo que eu estou vendo, a minha confiança não está naquilo que vejo, a minha confiança está naquilo que creio. E no versículo 46, Davi dá o veredito sobre ele, quando Davi fala assim: ainda hoje o Senhor entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a sua cabeça, e darei o seu corpo e darei hoje os corpos do arraial dos filisteus, hoje mesmo as aves do céu. Sabe o que Davi estava dizendo? Ei, eu confio no Deus que me chamou, a minha confiança está no Senhor. Por isso que a Bíblia diz, que o próprio salmista escreve: ei, levarás os olhos para o monte, porque de lá vem o socorro. E quem traz o socorro? O Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero dizer para você nessa madrugada, querido, confia no seu Deus. Quando você se deparar de frente de uma situação difícil, quando você se deparar de frente de alguma afronta do inimigo, como Davi se deparou com a afronta de Golias, ele diz: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando chamamos Deus para lutar conosco, ele garante a vitória. Tem uma passagem muito interessante, que a Bíblia diz que o rei Josafá, ele recebeu uma ameaça dos reis da Síria e dos outros reis que se uniram para destruir o exército de Judá, o exército de Josafá. A Bíblia diz que Josafá, ouvindo essa afronta, ficou atemorizado, com medo, e a Bíblia diz que Josafá foi orar ao Senhor, e quando Josafá acabou de orar, Deus levantou um profeta no meio do arraial e disse para Josafá: ei, Josafá, assim diz o Senhor, que nessa luta tu não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Sabe o que eu entendo com isso? Quando nós confiamos no Deus dos Exércitos, nós não lutamos, nós vencemos sem levantar uma espada, vencemos sem levantar uma arma. Por quê? Porque a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, ela nos garante a vitória. Foi isso que Davi estava nos ensinando. Ei, vocês estão com medo de Golias, eu sei em quem tenho crido, eu vou até lá, e eu tenho certeza que o Deus que me chamou e o Deus que me enviou até aqui, Ele vai me garantir a vitória. Mais uma vez, deixa eu liberar essa palavra para você. Eu não sei qual é a afronta que você tem enfrentado, eu não sei se é na tua saúde, se é no teu casamento, se é no teu ministério, se é na tua família, eu não sei se é no teu emprego, se é na tua vida pessoal, se é na tua vida espiritual, não importa. Eu só tenho uma certeza: independente da afronta, nós temos um Deus que garante a nossa vitória. Nós temos um Deus que dá a última palavra. Nós temos um Deus que luta por nós. Coitado do diabo coitado do adversário achar que está lutando contra nós. Coitado do inimigo achar que está tentando tocar em nossas vidas. Muito mal não sabe ele que Deus tem preparado para nós coisas grandes e maiores. Não sabe ele que o Deus que nos chamou é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos livra, e é Ele que vai nos dar a nossa vitória. Se você crê, receba essa palavra nessa madrugada, querido. Deus tem milagre para a tua vida, Deus tem milagre para a tua família, Deus tem milagre para a tua casa. Então, por isso, querido, não tema diante dessa afronta. É difícil, é complicado, é momentos que de repente você se encontra sem saída. Sim, mas Deus nessa noite, Ele está nos dando, através dessa passagem, através dessa lição que Davi nos ensina: ei, não confia naquilo que vê, confia
confia naquilo que você crê, porque o apóstolo Paulo nos ensina que nós não devemos andar por vista, mas por fé. Então, e nós andamos por fé, querido. Você pode até não estar vendo a situação mudar, mas a tua fé te impulsiona a crer que tudo já passou. Você de repente não está vendo a situação acontecer aquilo que você espera, as promessas se cumprir, mas tem uma certeza que Deus está trabalhando em seu favor e nenhum dos pensamentos do Senhor podem ser impedidos, nenhum dos seus planos podem ser impedidos. A Bíblia diz: operando o Senhor, quem impedirá? Ei, quem opera na tua vida é Deus. Quem opera na tua família é Deus. Quem opera na tua saúde é Deus. Quem opera na tua casa é Deus. Quem opera na tua chamada é Deus. Não tem ninguém que possa abolir. Não tem ninguém que possa te afrontar. Quem é Golias? Quem é esse incircunciso para afrontar você? Ele não tem noção de que quando ele afronta você, ele afronta o Deus dos exércitos. Receba essa palavra nessa madrugada em nome de Jesus. Creia, querido, que Deus está falando com você. Independente do que você esteja passando, de repente você está passando um desemprego hoje, de repente você está passando uma crise financeira hoje, uma crise, uma situação complicada na tua família, mas creia que Deus, ele já te garantiu a vitória. Chama Deus para essa luta, chama Deus, apresenta Deus para essa afronta. Quando o diabo te afrontar, você fala: Satanás, tu está me afrontando, eu vou chamar o meu Deus para essa luta, eu vou chamar o meu Deus, eu vou invocar o nome do Senhor, porque Ele é fiel para garantir. É Deus que faz, é Deus que realiza, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra nessa madrugada. Eu quero orar com você. Separa aí seu copo com água, aí, ó, o meu já está separado. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero orar com você. Eu vou orar com você e Deus vai fazer milagres sobre a tua vida. Deus vai fazer milagres sobre a tua casa agora. Tem milagres de Deus. Vão olhar e vão dizer: como é que pode isso? E você vai dizer: olha, eu não sei como é que pode, mas eu sei quem fez e quem pode fazer. Eu não sei como é que eu cheguei até aqui, eu não sei como é que eu estou aqui hoje, mas eu sou um milagre de Deus. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua vida nessa madrugada, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor.